Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. O Gustavo Bonifácio conseguiu abrir o microfone? É que, professor, o Bonifácio tá com o microfone quebrado. E ontem estavam tentando entrar, tinha 2 Gustavo Bonifácio, um Walsh e um Aquele verdadeiro. Brasil com S e Brasil com Z, que eu acho que o professor lembra. Ah, sim, Só lembro. que um tá com o microfone aberto agora, e o do Gustavo tá quebrado, por isso que a gente tá falando. Gustavo, você consegue falar alguma coisa? É só pegar um grupo do WhatsApp e falar com ele, pessoal. Se é ele mesmo que tá aqui, pronto. Resolvi. Oi? Ou ele falar pelo chat da reunião. Não, no chat, se for outra pessoa que tá aí, ela vai digitar no chat que é ela. É, Manda uma mensagem lá no WhatsApp e aí já resolve. mas não deu pra ouvir a voz dele, mesmo que ele tenha ligado o microfone dele. Aí depois vocês me falam. Vê lá no WhatsApp, lá, mensagem lá com ele. Aí você... Ok. Deixa que eu coloquei um negócio errado aqui, caramba. Deixa eu arrumar aqui. Pera lá. Não consigo fazer essa projeção, não. Não era isso que eu queria. Então, parar. Agora sim, eu vou pôr na nossa listinha de chamada, já para ver quem é que está presente. Gustavo, ele falou que ele não ia participar da primeira aula, mas na segunda ele ia. É o Gustavo mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí a listinha de chamada? Sim. Então, atenção aí para a chamada. A gente já dá sequência aqui. Ana Clara? Ana Gabriela? Presente. Ana Gabriela. Andrei? Arthur Diolino? Professor, aqui é o Andrei. Arthur Diolino? Arthur Gomes? Professor Arthur Gomes. Caio Mateus? Presente. Eduardo? Enzo? Giovana Santos? Júlia Alves? Presente. Guilherme Viana? Guilherme Bonifácio? É ele que está aí na sala? No chat? Isaac? Galbert? Presente, professor. Jonathan? Presente, professor. José Maria? Cauã? Kevin? Presente? Larissa? Presente. Luciano? Marcos Vinícius? Maria Fernanda? Presente. Maria Luísa? Presente, professor. Matheus Bergamo? Matheus de Araújo? Matheus Oliveira? Natália? Presente. Nicolas Nakashima? Nicolas Hideki? Pietro? Rodrigo? O Nicolas Nakashima fala presente. E o Rodrigo tá aí? O Rodrigo não falou, não. Valéria?
Presente, professora, aqui é Valério. Ian? Presente, professor, aqui é o Victor. Ninguém perdeu a chamada aí, turma? Não, só o Nicolas Macaxi mandou presente no chat. Tá, aqui no chat eu tenho o Eduardo, que saiu da conversa, Nicolas Campos. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ana Clara, Eduardo, Rodrigo Miranda. Deixa eu colocar lá. Ana Clara, Eduardo e Rodrigo Miranda. Certo. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Miranda. Sou o Hernandes, kkk. Quem que é Sou Hernandes? Cada uma, viu? Hã? O professor Hernandes é o invasor. Então tem alguém filtrado Ana Clara. Professor, Ana Clara nunca mais tinha entrado nas aulas. É muito esquisito ela estar aqui dentro. É? Ô, Ana Ana Clara. Clara saiu da escola. Não fez sentido. Eu acho que Nossa. o Hernandes estava como Ana Clara, vendo agora. Ah, tá. Ele já saiu aqui. Mas não tem o que fazer mesmo, né? Deixa eu arrumar aqui Ô, para professor, vocês. Oi, você já fez a chamada? fiz. Quem que tá falando aí? O Nicolas Deck. Nicolas Hideki. Deixa eu marcar aqui, então. Pera aí. Já marquei aqui. E o Nakashima, cadê? Ele falou presente no chat, Nicolas Campos Nakashima. E Ok. o Arthur Gomes, ele falou O Eduardo disse, entrei. Arthur Gomes Diolino está presente ou não? E eu me disse presente. O Eduardo disse presente lá no chat. Ah, tá. O Eduardo eu já vi. Agora o Arthur Diolino. Está presente ou não? o Arthur Gomes falou Ah, presente. esse. Tudo bem. Então tá certo aqui a minha marcação. Deixa eu voltar aqui para ver uma coisa. Cauane Lu. Chegando aí. Espera só um pouquinho. Só um instantinho aqui, pessoal. Cauã, boa tarde. Tudo bem aí? Será que ele também está sem microfone? Ele não colocou nada no chat. Oi? Ele não colocou nada no chat. Beleza. Gente, eu vou mostrar aqui a apostilinha então para vocês, para a gente poder dar sequência lá no... Opa, esqueci de pôr a câmera aqui, caramba. Agora sim. Deixa eu ver se estou gravando. Está gravando. Arthur Diolino, pedindo para entrar. Arthur Diolino. Esse aqui era o que estava faltando. Né? Estava perguntando aqui. Deixa eu admiti-lo aqui. Pronto. Então vamos lá colocar a nossa pulseirinha. Deixa eu colocar aí para vocês poderem visualizá-la. Deixa eu descer aqui para a gente achar onde é que nós paramos, né? Era só um pouquinho. Professor, nós estávamos já bem nas últimas questões mesmo. Acho que a gente terminou às 6 e aí a gente parou a correção. Deixa eu ampliar para vocês enxergarem.
Eu vou dar uma olhada aqui. Estão vendo aí? Sim. Estão vendo a apostila aí? Professor, Professor, o Gustavo Oi? Bonifácio colocou lá no grupo que falou assim, só quero dizer antecipadamente que estão saindo é porque meus de meu PC estão ligados. Ok. Nós fomos até o que... Qual questão aqui mesmo na correção, turma? professor, a gente ia começar a fazer a 7, só que aí a gente parou logo depois que terminou a 6. Ia começar a fazer a 7. Tudo bem. Então, 7 da página 48. Tá muito barulho, hein? 7 da página 48. Estão vendo aí, pessoal? Página 48. Estão vendo ele aqui, ó? Alguém está com o microfone aberto aí com muito barulho. Olha aí o exercício 7. Professor, Espera só um pouquinho. o Jolino, Pronto, parou aí? Parou. sim, professor, você pode Eu vou voltar lá. Jolino? Eu já coloquei. Ele é o Hernandes. Ele eu já coloquei, tá? Vou voltar lá na apostilinha. Espera lá, ampliar aqui. Pam, 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 pam. Ixi, tá demorando para ampliar isso aqui, que coisa. Deixa eu ver o que aconteceu. Olha só um pouquinho aqui, pessoal. Só um instante. Estamos chegando lá. Agora sim. Tá dando para ver aí, turma? Sim, professor. Ô, professor, Não. o Hernandes entrou com uma Ana Clara e tá falando lá no chat. Não, não tem nenhuma clara aqui, não. Pessoal, vamos esquecer um pouquinho aí do Hernandes, né? Porque senão daqui a pouco já vai dar metade da aula, a gente ainda falando sobre o Hernandes. Eu acho que vocês estão com um problema aí que... O que acontece? Começa a atrapalhar aí a aula de todo Na mundo. verdade, tá como Né? Arthur Diolino. Oi? Tá como Arthur Diolino. Pra mim, Se o Hernandes não fazer nada com a gente, nada de ruim, a gente deixa ele aí dentro. é verdade. Senão a gente vai ficar só ligando pra ele no fim. Ele saiu da reunião. Bom, eu não vou admitir mais ninguém na reunião. Qualquer pessoa que quiser entrar, manda uma mensagem no WhatsApp agora, tá? Quem faltou, faltou, e paciência. E vamos adiante, porque senão a gente não consegue ter aula. Vamos ficar só nessa coisa aí. É ou não é? Concordo plenamente, professor. Agora vamos lá, então. Coloquei aqui, ó, o exercício que começa lá na página 48. O primeiro aqui, ó, né? Exercício 7. Estão vendo ele aí? Sim. Então, ó, 45% de 176. Então, como é que a gente vai fazer a conta disso, né? Se eu pegar, então,
176 é 100%, não é? Sim. 1% de 176 é 1,76. Basta dividir por 100. E aí, para eu saber quanto que é 45%, basta multiplicar 45 vezes o 1%. Então, 1,76 vezes 45 vai dar 79,20. Estão vendo aqui, turma? Professor, eu vou entrar na reunião pelo celular rapidinho. Eu, tá? Que vou entrar. Não é nenhum invasor. Mas é para eu conseguir ver o compartilhamento de tela. Tudo bem. Posso ir adiante aqui, turma? Sim, professor. Então, vamos lá para o Você item B. pode voltar depois, quando eu entrar pelo celular? Eu estou ainda no primeiro aqui, no item A. No seu item A, e quanto que deu o seu resultado aí? Do 7. O meu eu não tinha feito, porque não tinha... Ah, tá. Não, sem problema. Vamos lá para o item B? Sim. Eu já tô no lobby aqui pelo celular. Espera um pouquinho. Então, você é o Kevin ou é o Kevin Seite? Nossa. Professor, é o Kevin Seiji Kohara, é o nome completo. Aham. O cara tá infiltrado aqui, porque ele sabe que eu tô entrando, aí ele colocou lá. É. O meu tem até escrito celular entre parênteses. Ok. O Gustavo Bonifácio caiu da aula? Eu acho que sim. Ah, não, o Gustavo ainda tá aqui pra mim. Ok. E o Jonathan? Pra mim também. Ah, o Jonathan é o Jonathan mesmo. Ele não tá na aula, não. Ele não está na aula, né? Não. E o Jonathan escreve assim mesmo, pra entrar. Ok. Deixa eu voltar lá, então. Espera só um pouquinho. Vou ampliar aqui. Então, tá lá. O item... Aqui na página 48. Tinha parado aqui. Então, tá aqui o item 1. Acompanharam aí, pessoal? O item A? Eu vou pegar agora. Eu vou copiar ele, que esse eu não consegui fazer. Para tirar, então, 45% de 176, é só pensar que se fosse 100%, daria 176. 1% de 176 é só dividir, né, por 100. Dá 1,76. E 45% multiplica o 1%, que é 1,76, por 45. Portanto, 79,20. Você poderia fazer essa conta também aqui, ó. Você poderia pegar 45% de quanto? De 176. Então, faz aqui vezes 176. E aí, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Quanto que dá 45 vezes 176? 79,2. E dividido por 100? Então, aqui em cima daria 79,2. Então, pode copiar só uma forma de... Na verdade, 79,2 é o resultado, né? É a forma de resolver. Você pode fazer 45 vezes 176. Então, vai ficar 45 em cima, né? Vezes 176. E vai dividir por 100, 7.920. Então, aqui fica 7.920. E aí você vai dividir isso por 100.
e dividido por 100, 7.920, dá quanto, pessoal? 79,2. Dá na mesma, né? É. Sim. Vamos lá para o item B. Ô, Professor, criação máxima. é só um detalhe sobre a reunião, não sobre a questão, perdão, falar sobre isso, mas a gente falou errado e o senhor acabou derrubando o Gustavo original. Ah, entendi. Aquele que estava no lobby não era o invasor, era o Gustavo original. E o Gustavo que eu tinha visto que estava dentro era o invasor, provavelmente. Desculpa, perdão, foi um equívoco meu. Então, o Gustavo que está dentro é o invasor? É, Entendi. porque o Gustavo acabou de mandar mensagem no grupo que falaram que... Gustavo acabou de mandar mensagem falando, me tiraram da reunião, me derrubaram. Uhum. Beleza. Vamos lá para o item B. Oi? Ixi, eu não vou sair desse item A hoje. Pode falar. Tem 45% de 176. Tem na letra A. Isso aqui, você está aqui, ó. Não? Na letra A. Aí tem que copiar outra forma também? Não, se você quiser forma, também sai o mesmo resultado, entendeu? Mas pode fazer os dois jeitos. Agora aqui, ó, no item B, 86% de 32. Você pode fazer dessa forma, né? 100% é 32. 1% divide por 100, o 32, dá 0,32. E para você fazer 86%, basta você multiplicar, né? 86, né? Por 1. 0,32 vezes 86, 27,52. No item C, 14% de 600 pessoas. Ó, 600 pessoas é 100%. 1% são 6 pessoas, divide por 100. 14% são 84, porque eu multiplico 1 por 14. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. No item D, 0,5% de 1.000. Olha, 100% é 1.000. 1% de 1.000 é 10. Para saber quanto que é 0,5%, você vai fazer o quê, então? Basta você dividir por 2. 1 dividido por 2 dá 0,5%. E se 1% é 10, dividido por 2, 0,5% é 5. Tranquilo? Tranquilo. Aí vai para o item E e F, né? No item E, 1,5% de 700 quilômetros. Olha, 100% dá os 700 quilômetros. Para transformar em 1%, eu vou dividir por 100. Então, 700 dividido por 7 vai dar 7. 1% de 700 é 7. Para saber, então, quanto que é 0,5%, eu divido 1% por 2. 7 dividido por 2, 3,5. E para saber quanto que é 1,5%, basta multiplicar por 3, e aí eu vou ter 3,5 vezes 3, 10,5. Uma outra forma de fazer isso seria você fazer assim, ó, 1,5% de 700 vezes 700, eu vou fazer essa multiplicação, vou cortar 2 zeros aqui embaixo, 2 zeros aqui em cima, vai ficar então 1,5 vezes 7, que dá os mesmos 10,5. Perceberam, turma? Sim. Duas formas de fazer. No item F,
125% de 50. Então, sabemos que 100%, né, vai valer aqui 50. 1% disso equivale a 0,5. Estou dividindo por 100, né? Estou dividindo por 100. E para chegar em 125, eu multiplico o 1% por 125. O valor, então, de 0,5, que é 100, vezes 125. É 0,5, que é 1%, né? Vezes 100, vai dar 62,5. Você poderia fazer essa conta assim também, ó, se preferisse. Faria 125. Aí você pode escolher esse caminho também. 125% de 50 quilos. Então, aqui eu vou fazer o vezes, né? Os 50. Reparem que eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 50. Eu divido em cima e embaixo por 50. Então, esse 50 vai cortar com esse 100. E aqui embaixo vai ficar 2. 125 dividido por 2 vai chegar, então, em 62,5. Do mesmo jeito. Entenderam, turma? Sim. Tranquilo? Tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza, deixa eu ir para o 8 agora. Eu vou voltar na apostila, para nós vermos lá o enunciado dele, com a resolução, né? Espera lá um pouquinho. Tá lá no 8. Estão vendo a apostila aí, turma? Eita, que fechou aqui. Sim. Andrei Braga e Luciano, eles caíram? Professor, o André já estava falando no grupo que tinha caído. E o. E quem mais? E quem mais? Luciano? Luciano, ele não tá na reunião. Deixa eu voltar lá na apostila e ampliar aqui para vocês. Ver se dá para ver aí. Estão vendo aí, turma? Sim, professor. Sim. Então, o exercício 8, né? Uma loja anunciou em seu site essas promoções. Aí falou que tem aqui a geladeira de 2.400, a promoção vai vender por 2.040. O celular de 885 vai vender por 778. E aqui a TV de 3.600 vai vender por 2.592. Aí determine quantos reais tem de promoção, né, em cada um desses descontos, né? Qual que foi o percentual de desconto? Então, vamos determinar. Deixa eu voltar aqui. No item A, né? Ele quer para o refrigerador, para a TV e para o smartphone. E no item B, verifique se o desconto concedido nessa promoção foi igual, superior ou inferior a 15% em cada produto. Eu vou mostrar as continhas aqui para vocês. Espera lá. Deixa eu ampliar aqui. Então tá lá. Estão vendo aí o 8, pessoal? Sim. Então aqui. No item A, o refrigerador, né? O preço dele era 2.400, mas foram pagos na promoção 2.040, não é isso? Sim. Então, o desconto foi de R$360. Para a TV, eles tinham um preço de 3.600, mas cobrou 2.592. Portanto, quanto é que foi o desconto? 1.008. Exato. E o smartphone, o preço era 850, mais o desconto, né? Com o preço de desconto 778. Quanto que foi dado de desconto, então? R$72. R$72. Agora vamos ver, né, as porcentagens. Para o refrigerador, o preço com um desconto de 15%, né, teria economizado quanto? Então, 100% do preço era 2.400.
Para tirar 15% de 2.400, eu multiplico por 0,15, concorda? E olha só quanto foi o desconto. De fato, foi um desconto de quanto? 15%. Para a TV, o preço era 3.600. Se fosse dado um desconto de 15%, multiplica por 0,15. Então, esse desconto seria de 540. Mas na TV, qual foi o desconto que foi dado, na verdade? 72. Então, na TV, o desconto foi menor do que 15%, foi inferior. Chegando lá no smartphone, o preço dele era 850. Se fosse dado um desconto de 15%, a gente ia multiplicar por 0,15 e esse desconto seria 127,50. E no smartphone, o desconto foi de quanto, pessoal? Ah, desculpa, eu olhei errado aqui. Eu marquei errado. No smartphone, na TV, que o preço de 540, se fosse 15%, mas na verdade a TV foi um desconto maior do que 15%. Tá vendo aqui, ó? Professor. Aqui, ó. E no smartphone, espera só um pouquinho. No smartphone, o desconto, né, de 72, ele acabou sendo menor do que 15%. Olha lá. Entenderam, pessoal? Eu tinha feito errado e agora eu tô colocando aqui. Professor, você pode ficar um pouco aí para eu terminar de copiar? Posso. Pronto aí, turma? Ainda não, professor. Já tá quase. Cadê minha borracha? Agora sumiu minha borracha. Ah, tá. Pronto, professor. Tô bem. Ainda, professor, fica só mais um pouquinho, por favor. Tudo bem. Professor, nós iremos fazer o caderno de atividades desse bimestre? Eu espero que a gente consiga ter tempo, né? Ok. Mas é bem provável. Mas já é pra gente ir fazendo ou é pra gente esperar, assim, um dia que a gente vai começar a fazer? Pode ir fazendo. Ok. Obrigado. Pronto, pessoal. Nada. Posso ir adiante? Por mim, pode, professor. Então, vamos lá. Voltar lá para a nossa apostilinha. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Aê, a gente acabou a correção. Bom, na última aula, né, ficou aqui se organiza as ideias, eu já passei isso para vocês, não passei? Sim, o senhor já passou, aí a gente ficou copiando. Isso. Agora nós entramos lá naquele assunto novo também, não entramos? Perímetro e área, estão lembrados disso, né? Eu lembro que o senhor tinha dado até o exercício A, do significado de medir. Isso. Exatamente. Então, está aí na página 52, né? Significado de medir, né? Então, são as nossas medidas, né? Medida vai ser uma grandeza de comparação, né? Você vai ter uma unidade para fazer essa medição.
Então, nós colocamos aqui, respondemos o item A, respondemos o item B, estão lembrados? E eu lembro da gente ter respondido apenas o item A. Então, no item B, era aquela questão de você medir o comprimento do seu lápis, usando como unidade de medida a sua borracha. Né? Quantas borrachas inteiras correspondem ao comprimento do seu lápis? Eu vou dar uma olhada Depende agora. do lápis e depende da borracha, concorda? Concordo. Cada um vai ter uma medida diferente, porque cada um tem um lápis de um tamanho, uma borracha de outro tamanho. Cada um vai medir, né? Vai ter um valor diferente de medidas. Por isso que nós temos que ter um padrão nas medidas. O meu lápis dá 7 Esse borrachas. padrão. Então. Nós temos que ter esse padrão para que todo mundo consiga fazer, né, as medidas que sejam confiáveis e que sejam válidas para todos em qualquer lugar, não é verdade? Sim. Então, dependendo do tamanho da borracha e do tamanho do lápis, não vai uma borracha. Exatamente. Então, se cada um tiver uma régua de medida diferente, já pensou como seriam as coisas? Então, a primeira medição que nós vamos fazer, a primeira, né, medida que nós temos aí é a medida de comprimento. Né? Então, medida de comprimento, ela é bem simples de você estar fazendo. Então, olha aqui uma atividade para vocês já fazerem agora. Okay. Junte-se a 2 colegas e façam as medições indicadas, registrando na tabela. Então, vocês podem fazer aí. Com os pés, meçam a largura da sua sala de aula. A sua sala de aula deve ser a sua salinha que você está aí, né? Então, vai até lá, faz a medida, né, com os pés. Quem que vai medir aí? Que eu já vou anotar aqui. Peraí, professor, é para medir a largura da minha sala? É, usando os pés. Nossa, eu tô usando a maior... Dando passadas. Quantos passos você dá para medir a largura vai dar da muito sala? trabalho. Aqui onde eu estou, se for medir a minha largura, dá uns 3 passos meus. Outros vão medir a largura e vai... Deu 20? Professor, eu não sei se eu vou medir a largura assim, de 20 ou desse jeito, assim. Eu acho que é desse jeito, né? Você vai dando os passos, né? A questão é que se fôssemos, né, 3, 4 pessoas medirmos a mesma coisa, o mesmo lugar, usando passos, andando, cada um ia ter uma passada diferente, não ia? É. E as medidas de cada um, então, seriam diferentes, não seriam? A minha passada, sei lá, ela dá 1 metro. A passada de uma criança pequenininha vai dar meio metro. Já pensou se fosse medir assim as coisas? A minha do meu pai. Então, a resposta aqui que nós colocamos é observem as medidas encontradas, elas são iguais? Algumas vezes podem ser, outras não. Depende do tamanho de cada pessoa, né? É uma resposta pessoal. As medidas são iguais? Vai depender do tamanho de cada pessoa, porque está medindo com passada, né? O que podemos observar em relação ao número que indica a medida da largura da sala, feita por um aluno que calce 35 e outro que calce 38? Olha, se ele for medir usando os pezinhos, né, colocando um pé na frente do outro, vocês concordam que aquele que calça 38 vai medir menos do que o que calça 35? Sim ou não? Olha lá, então. Se você medir a largura da sala, colocando um pé na frente do outro, aquele que tem um número de calçado menor vai medir mais, não vai? Sim. Do que o outro que tem um pé maior, lá calça 38. Professor. Oi? Eu acabei de medir aqui na sala que eu faço as aulas e para 24 meio. Certo. Então, se eu fosse aí na sua sala fazer essa mesma medição, ia dar um valor diferente, não ia? É por isso que nós precisamos ter o quê, pessoal? Uma unidade padrão.
eu tenho que ter um padrão para que as medidas que sejam feitas por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tenham a mesma unidade. É uma padronização de unidade. O meu pé é diferente do seu, minha mão é diferente da sua. Então, eu vou precisar de uma unidade padrão que tem que ser, né, uma unidade que vai entrar num sistema universal, onde todo mundo vai usar e falar a mesma língua. Esse sistema universal foi denominado, então, Sistema Métrico Decimal, que hoje nós chamamos ainda de Sistema Internacional de Unidades. É o SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, olhem aqui na tabelinha que eu estou mostrando, tem aqui unidade de medida, não tem? Sim. Aí eu tenho aqui grandeza, Sim, professor. tenho denominação e tem um símbolo para essa grandeza. Quando a grandeza é o comprimento, a denominação da nossa medida, né, é chamado de metro. E o símbolo é a letra M. Quando eu tenho a grandeza massa, a denominação é quilograma. E o símbolo é kg. Quando a grandeza é tempo, a denominação dessa unidade é o segundo e é representado pela letra S. Assim, quando eu tenho temperatura, a denominação dessa unidade é graus Celsius e eu represento o seu símbolo por essa letra C maiúscula com uma bolinha em cima. Então, vamos responder esses itens A, B e C. Você já estudou algumas medidas desse sistema? Quais? Todos Você já. deve ter estudado, né? Todos. Todos, na verdade. Você estudou lá em ciências a temperatura, né? Estudou em ciências também o tempo, lá em Metro, em segundos, matemática, quilograma, em metro, matemática, segundo, em isso, matemática, também. graus Celsius, em geografia. Em geografia também. No item B, quantos centímetros você estima que o comprimento de seu lápis tem? Eu acho que mais ou menos uns 10 centímetros. Não, 10 é muito. Eu acho que 7 centímetros. Aí que tá, né? Você está fazendo uma estimativa, né? Numa estimativa, você chuta lá um valor aproximado, né? Eu vou olhar aqui a minha caneta, eu acho que ela deve ter aqui uns 18 centímetros de comprimento. Mas Nossa, para ter... professor, eu errei feio. Mas para você 12. ter... Então, para você ter a medida correta, você tem que usar um instrumento de medida, né? Sim. Concorda? Olha, pessoal, tem aqui no material de apoio, tá vendo aqui onde eu estou destacando aqui, ó, material de apoio? Sim. Tem réguas, né, de cores diferentes nesse material de apoio. Então, o que você vai fazer com essas réguas? Recortá-las e depois colar uma na outra. E depois você vai escrever os números de 0 a 100 abaixo de cada um dos traços verticais maiores. Então, eu vou Professor, mostrar. eu não entendi muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já estou destacando já a régua. É a página 5, né? Eu vou achar ela aqui. Deixa eu só avançar um pouquinho. Estão vendo aqui? Ah, sim. Então, aqui você vai tirar essa reguinha, esta outra também, esta outra. Olha as suas reguinhas que você vai recortar aqui, né? Professor, tem mais na página seguinte. É para recortar também? Então, ele tem aqui ainda mais um material de apoio. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa para utilizar aqui, né? Eu vou usar primeiro aquela... para essa atividade aí que vocês vão fazer aí em casa, né? Ah, é para lição de casa essa atividade? Isso. É que agora não vai dar tempo de a gente fazer isso aqui, porque senão a gente não consegue avançar. Só que a gente tinha dobradinha hoje. Mesmo assim, mesmo na dobradinha, complica aqui. Depois vocês fazem isso em casa, não?
Então aqui, Professor, o pessoal, senhor pode explicar novamente como vai acontecer? Porque eu não entendi muito bem. então, tá vendo aqui, ó, na página que eu estou aí? Sim. Você vai, então, ele está falando para você fazer um sistema de unidades padrão. Pinte as réguas do material de apoio de cores diferentes. Você tem que identificar cada uma das réguas. Uma tem que ser diferente da outra, concorda? Depois você vai... tem que ser uma diferente da outra na cor. Recorte-as e, em seguida, cole uma na outra. Ah, aquele lá que está escrito cole aqui. Isso. Depois, terceiro, escreva os números de 0 a 100 abaixo de cada um dos traços verticais maiores. Você vai fazer uma regona, na verdade, entendeu? Ah, 1 metro. É como se fosse... ela vai virar uma regona de 1 metro. Ah, ok. Agora eu entendi. Obrigado. Entendeu? E aí, depois que você colou uma na outra, se foi emendando uma na outra, né? Você vai ter a sua unidade de medida padrão, que é chamado de metro, cuja sigla é o M. Agora, com essa regona que você tem, você consegue medir, porque você vai conseguir, com essa regona, trabalhar com múltiplos e submúltiplos da unidade do metro. Então, essa regona que você vai montar, se você dividir essa regona em 100 pedacinhos, você tem um múltiplo que nós chamamos de centímetro. Se você dividir essa sua regona em 1000 unidades menores, você vai ter um milímetro. Se você pegar essa regona de 1 metro e dividi-la em 10 medidas menores, você vai ter o decímetro. Olha aí que interessante, né? Sim. Entenderam, turma? Entendi. Aí, deixa eu ver aqui uma coisinha, para ver se melhor. Pessoal, eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha e já voltamos aí, que é uns 10 minutinhos, tá? Só para fazer um intervalinho para vocês poderem tomar uma aguinha e um suquinho aí, tá? Ok. Obrigado pela Pode pegar primeira água nesse. Aí a gente já volta, 10 minutinhos a gente já volta aí. Só para vocês darem um pulinho lá no banheiro, tomar uma aguinha e a gente já volta aí, tá? Ok. Ok.
E aí, galera, vamos retomar? Vamos. Tô bem. Estão vendo a minha apostilinha aí na tela, pessoal? Sim. Todos aí de volta? Aqui nessa atividade de vocês, ele propôs aqui uma sugestão, né, para pesquisar os instrumentos de medida de comprimento, como a fita métrica, o metro articulado, a trena, a régua, o paquímetro, o micrômetro e o medidor a laser. Descreva a função de cada um. Então, depois vocês podem fazer uma pesquisa, né, a respeito desses instrumentos de medida. São instrumentos de medida de comprimento, né? Fita métrica, então você tem uma fita que é adequada para você fazer medições de locais que você quer saber, por exemplo, a circunferência, né? O comprimento de uma circunferência. Você fazer medições a respeito de reações que você tem que fazem curvas, né? Já nosso metro articulado, ele é adequado para você poder guardar ele depois, né? Então você tem algumas articulações dele que você vai abrindo, então ele é bem útil lá quando você está trabalhando com construção, né? Construção civil, né? Pedreiro usa bastante, né? O pessoal que faz construção. Você tem aí o uso da trena, né? A trena, então, já é um instrumento lá que é bastante versátil, né? Você pode, então, estar enrolando aquela fita metálica dela, e ela também te dá a medida de comprimento. A régua também é um instrumento aí prático, né? Porque você faz medidas de menor escala, de comprimento com ela. O paquímetro já é um instrumento de medida de maior precisão, né? Então, ele mede aí peças, né? Objetos pequenos com uma precisão maior. E o micrômetro também é um instrumento de medida, né, de maior precisão. O medidor a laser, ele é bem prático, né, porque você consegue fazer medições a grandes, né, de grandes extensões, medidas maiores que você precisa estar efetuando. Então, o laser, ele dá uma boa ajudada quando você tem que fazer medidas de comprimento maiores, muito grandes, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Aqui na página 54, ele fala, né, vamos conhecer os submúltiplos do metro. E com auxílio dessa régua que vocês vão montar, né, nós vamos ver então aqui alguns submúltiplos que nós vamos indicar naqueles tracinhos que tem lá na nossa régua. Então, no item A, você vai responder aqui, ó. Quantas réguas de 10 centímetros foram usadas para formar um metro? Vocês perceberam que vocês vão usar 10 reguinhas de 10 centímetros? Então, tem que recortar e colar 10 réguas daquelas de 10 centímetros para dar aquela reguona de 1 metro. Concorda ou não? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, concordo. Aí o que acontece, né? A fração do metro que corresponde, né, essa medida, né, dessas reguinhas, eu tenho então uma fração que é 1/10 do metro, concorda ou não? Olha lá, Sim. 1/10. É como se eu pegasse 1 metro e dividisse por 10. Dividindo 1 metro por 10, eu tenho o decímetro. E essa unidade, decímetro, é representada pelas letras, a abreviatura DM.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ah, mas se eu pegasse a minha reguona de 1 metro e dividisse em unidades menores 100 vezes, partindo lá do zero, significa que eu ia obter quantos centímetros nessa régua? 100. Então, o centímetro é uma unidade que representa a centésima parte do metro. Se eu pegar 1 metro e dividir em 100 partes iguais, eu vou ter, então, essa unidade chamada centímetro, onde a abreviatura é representada por cm. Estão vendo? Na reguinha que vocês têm aqui, ó, o centímetro vai corresponder a 1/100º do metro. Olha aqui, ó, do zero, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não tem? Vejam aqui embaixo, ó. Olha a representação do centímetro, tá vendo? Sim. Sim. Vamos adiante aqui? Todo mundo entendeu até agora? Sim. Professor, o Oi? senhor pode me liberar eu pelo celular aqui para eu conseguir ver o compartilhamento de tela, Espera só um por favor? pouquinho. Bom, outros alunos aí que tiverem querendo acessar e entrar, é só avisar lá pelo WhatsApp, tá? Ok. Voltando lá à nossa apostila. Então tá lá. O nosso centímetro, então, se refere ao quê? A 1/100º do metro. 1 decímetro é 1/10 do metro. E o centímetro, 1/100º desse metro. Até aqui tudo bem, turma? Bom, Professor, o senhor pode voltar lá para cima, que eu não consegui pegar, por favor? Eu gosto de coisa de aqui embaixo, tá ótimo. Tem algo que eu quero fazer. Professor, oi? teve 2 dias que eu tava fora de casa e eu tava na aula. Só que lá, quando você vai fazer chamada, eu vi que tava com 2 faltas pra mim. Mas eu tava presente na aula. Eu acho Quem que que meu tá microfone... falando? A Natália. Natália? Eu acho que meu microfone não tava funcionando no dia. Ah, Então, entendi. professor, eu também participei dessas aulas, você falou que ia ver a videoaula pra conferir. Quem que tá falando? A Júlia agora. Então, aí eu preciso ver os dias e ver a gravação das aulas direitinho, né? Agora, quando a gente faz a chamada aí, pessoal, e vocês estão sem microfone ou tá com alguma coisa, tem que levantar a mãozinha lá no lobby pra gente poder ver. Entendeu? Senão a gente tem que Professor, ficar eu já voltando toda hora. Cadê? Então, quando tiver sem microfone, qualquer problema dessa natureza, levanta a mãozinha lá no lobby, perguntando. E aí a gente consegue ver quem é que está com problema, né?
Posso ir adiante aqui, turma? Deixa eu só tirar aqui. Professor, o senhor pode deixar mais um pouquinho na segunda e na terceira dali? Não entendi? Nas últimas duas bolinhas. Ah, tá. Espera só um pouquinho. Deixa eu só colocar ela aqui. Professor, Oi. o senhor acabou de me remover da chamada. Você está com duas conexões aí, Kevin? Você está no celular ou está no computador? Professor, é que eu estava no computador e no celular. Ah, entendi. É só você acessar aí, tá? Tá, já estou acessando de novo já. Ok. Obrigado. Deixa eu voltar lá na apostilinha. Tá lá, anotaram aí, pessoal? Só mais um pouquinho, professor. Já estou na última questões. Em parte. Então tá aí, ó. Os submúltiplos do metro podem ser partes menores e podem ser partes maiores, né? Quando eu pego um metro e eu divido em 10 partes, os submúltiplos, eu vou ter o decímetro. Então, cada decímetro corresponde lá a um décimo de um metro, né? Se eu pegar agora o metro e dividir em 100 partes, eu vou ter o centímetro, né? E se eu dividir em 1000 partes o nosso metro, eu vou ter o milímetro. Vocês perceberam como o nome do submúltiplo está dizendo para você em quantas partes menores vocês estão dividindo o metro? Perceberam? Sim. Se eu falar em decímetro, eu estou dividindo um metro em 10 pedacinhos, em 10 partes. Se eu falar em centímetro, significa que eu estou dividindo o metro em 100 partes menores. E se eu falar em milímetro, eu estou dividindo o metro em 1000 partezinhas menores. Não é bacana isso? Sim. Eu poderia dividir em unidades menores ainda? Será que existem? Acho que já não dá mais. Ah, mas existe. Se eu dividisse o metro em 1 milhão de partes menores, Aí vai ser a medida da formiga. eu teria o micrômetro. O micrômetro. E se eu dividisse em 1 bilhão de partes menores, eu teria o nanômetro. Professor, eu acho que já é a medida que as formigas usam. É menor do que a formiga ainda. Professor, Oi? José Neto tá na espera. Ele mandou aí no grupo do WhatsApp? Professor, eu vou dar uma olhada aqui. É o José. Rodrigo Miranda também falou que não aceitou ele na aula. E o Nicolas colocou. Alguém pede pro prof. E o Nicolas Nakashima colocou. Alguém pede pro prof liberar eu e o José? Isso, beleza. Já estão liberados aqui, tá? Professor! Oi. Oi, eu tava desde as 3 horas tentando entrar, você não liberava, agora você liberou. É o José. Beleza. Tudo bom, José? Sim, que página você tá? Eu estou aqui, ó. Tá vendo a telinha aí? Aham. Nós estamos nas medidas. Olha aí a telinha. Nós estamos aqui vendo as medidas. Aqui na página 54. Então, pessoal, como vocês viram, o metro, nós podemos, então, fazer submúltiplos dele, dividindo esse metro em unidades menores. Se eu dividir o metro em 10 partes iguais, eu tenho o decímetro.
Se eu dividir o metro em 1000 partes iguais, eu tenho milímetro. Se eu dividir em 100 partes iguais, eu tenho centímetro. Então, esses nomes, né? Quando você vê lá a primeira parte do nome, fala em decímetro, é de 10. Quando eu falo centímetro, é de 100. E quando eu falo milímetro, quer dizer que eu estou dividindo por 1000. Agora, eu posso fazer unidades maiores também, pessoal? O que vocês acham? Já ouviram falar em quilômetro? Sim, professor. Bom, entre hectômetro, decâmetro e quilômetro é o mais famoso. Exatamente. Eu nunca ouvi falar entre hectômetro e decâmetro. Você vai fazer o mesmo raciocínio, né? Quando eu fiz as unidades menores, eu dividi por 10, por 100 e por 1000, não fiz isso? Sim. Para fazer as unidades maiores, eu vou fazer agora multiplicado para aumentar. Quando eu multiplicar 10, ou seja, multiplicar 1 metro por 10, eu vou ter o decâmetro, que é representado pela abreviatura DAN. Se eu multiplicar o metro por 100, eu vou ter o hectômetro, que significa, então, isso, que eu estou multiplicando por 100, e aqui a abreviatura é HM. E se eu multiplicar o metro por 1000, eu vou ter o quilômetro. E a abreviatura do quilômetro é KM, que é a mais comum que nós temos aí quando você lida, por exemplo, com o velocímetro do carro, né? Ou distância nas estradas, não é isso? Vamos ver aqui, então, as unidades, pessoal, nesse quadrinho, ó. Vamos completar? Bora completar aqui? Oi, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim, professor. Então, tá aqui, ó. Quadro das unidades de comprimento. Então, vamos lá. Professor. Oi? O nosso já está preenchido. Já está preenchido, né? Sim. Inclusive aqui, ó, quilômetro. HM aqui. Sim. Já está tudo preenchido. Beleza, mas vamos aqui só examinar aqui na reguinha como é que isso funciona, né? A unidade padrão do comprimento é um metro, tá vendo aqui, M? Sim. Um metro, então, vai ter de submúltiplos. Submúltiplos quer dizer que são números menores do que o valor padrão. Se eu dividir por 10, o metro, eu tenho o decímetro. Cada decímetro tem 0,1 metros. Se eu usar o centímetro, eu vou dividir por 1000. Cada centímetro tem 0,01 metros. E se eu dividir o metro por 1000, eu tenho um milímetro, que corresponde a 0,001 metros. Agora eu vou para o outro lado, que são os múltiplos. Aí eu vou estar multiplicando, dividindo, né? Se eu multiplicar 1 metro por 10, eu tenho um decâmetro, que corresponde a 10 metros. Se eu multiplicar o metro por 100, eu tenho um hectômetro, que equivale a 100 metros. E se eu multiplicar o metro por 1000, eu tenho 1 quilômetro, que equivale a 1000 metros. Entenderam aqui, turma? Sim. Vejam que na reguinha que aparece aqui embaixo, ele tem aqui na reguinha de 0 até 10, não tem, pessoal? Ó, Sim. de 0 até 10. Quer dizer que essa reguinha de 0 até 10 tem 10 centímetros. Concordo? Concordo. 10 centímetros, então, equivale a 1 decímetro. Tá vendo aqui, ó? 1 decímetro tem 10 centímetros. E veja que aqui, se eu pegar 1 centímetro, que é uma divisãozinha aqui, eu tenho, dividindo esse 1 centímetro em 10 pedacinhos, eu tenho 1 milímetro. Então, os fatores de conversão estão aqui, né? 1 metro equivale a 10 vezes 1 decímetros. 1 decímetro, 10 vezes 1 centímetro. 1 centímetro, 10 vezes 1 milímetros.
Se eu tivesse uma reguona maior aqui, para fazer os múltiplos, né? Os valores que eu estou multiplicando, eu vejo que 1 quilômetro equivale a 10 vezes 1 hectômetro. 1 hectômetro equivale a 10 decâmetros. E 1 decâmetro equivale a 10 metros. Ok, turma? Ok. Vamos adiante. Vamos ver essa situação agora que ele tem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A leitura das medidas lembra a leitura dos números decimais. Veja, por exemplo, essa situação do dia a dia, na qual Cláudia e Beto estão determinando onde vão colocar uma prateleira. Então tá lá, Cláudia. Ela segurou aqui uma fita métrica, né? E perguntou, quanto marcou até aí? Aí ele veio aqui, até aqui, 2 metros e 38 centímetros. E vocês se lembram que nós podemos trabalhar com o nosso sistema decimal, escrevendo, eles fizeram como sendo 2,38. Isso aqui, pessoal, deixa eu subir um pouquinho, porque está pegando em cima aqui na minha barrinha, peraí. Isso significa que quando você faz uma medida, qualquer medida que vocês façam, você tem que colocar 2 informações sempre. A primeira informação é o valor numérico. E a segunda informação é o prefixo da unidade. Então, só escrever, quanto que eu medi aqui? Eu medi 2,38. A gente fala isso no dia a dia. Mas a forma correta é, eu medi 2 metros e 38 centímetros. Então, tudo que diz respeito a uma medida tem que ser informada com o valor numérico e com a unidade. Entenderam, turma? Sim. Sempre vai ser assim. Vamos lá, então. Aqui, no quadrinho azul, estão vendo esse quadrinho azul, turma? Sim, professor. Está falando aqui, 1 metro e 15 milímetros. Como é que eu posso escrever isso? Posso escrever 1 M e depois 15 mm. Posso escrever ainda 1,015 metros. Veja essa outra informação, ó. 700 metros e 16 centímetros. Eu posso escrever essa informação assim, 700 M e depois 16 cm. Também posso escrever assim, ó, 700,16 metros. Tudo bem, turma? Sim. Então tá aqui, ó. Aqui ele pede para você fazer uma medição, né, do seu pé. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu só fechar aqui. Estão vendo aí o pé da pessoa? Tem algum cachorro? Sim. Desculpa, professor. É a minha rua aí que meus cachorros estão interagindo com os cachorros dos vizinhos. Então, pessoal, aí vocês podem fazer isso em casa também, né? Usando aquela régua do metro que vocês construíram, vocês podem fazer medições a respeito de algumas medidas que vocês têm aí pessoais, né? A sua altura, né? Você pode medir circunferência da cabeça, né? Você pode medir comprimento dos braços, né? Braços abertos, pode medir a sua própria mão, o seu pé, enfim. Meu pé mede 22 centímetros e meio. Isso. Então, tem várias medidas que vocês podem fazer utilizando aí a sua reguinha dessa forma, né? Agora ele pede aqui, ó, complete a escadinha colocando os múltiplos e submúltiplos do metro. Depois, observando o seu metro, responda as questões. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os múltiplos e submúltiplos, né? Eu vou partir aqui do meu metro. Estão vendo o metro aqui, ó? Olha ele aqui, ó.
Estão vendo ele aqui? Sim, professor. Então, vejam. Se desse metro eu fizer aqui as multiplicações e divisões, olha os caras que estão no topo da escadinha aqui, né? Partindo do quilômetro, para chegar no hectômetro, veja que está sendo multiplicado por 10 aqui, né? E do hectômetro para o decâmetro, veja que também está sendo multiplicado por 10. E sempre que eu vou descer na minha escadinha das unidades, eu estou tendo uma mudança num fator de 10. Aqui, estão vendo, pessoal? Olha lá. Olha lá. Então, o que significa essa escadinha? Significa o seguinte, se eu quiser passar quilômetro para hectômetro, basta multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. De decâmetro para metro, multiplica por 10. De metro para decímetro, multiplica por 10. De decímetro para centímetro, multiplica por 10. E de centímetro para milímetro, multiplico por 10. Então vem o item A. Que operação se usa para expressar 2 decímetros em centímetros? Você vai multiplicar por 10. Olha lá, uma multiplicação por 10. Ou seja, 20 centímetros. Agora, quando eu estou aqui embaixo em milímetros, e eu quero passar isso para centímetros, eu divido por 10. E se eu quiser passar esses centímetros para decímetros, eu divido por 10. E assim por diante. Significa, então, que as conversões de unidade sempre serão num fator de 10. Veja um outro caso aqui, ó. 30 milímetros equivalem a quantos centímetros? Eu vou dividir por 10. Porque eu quero passar milímetro para centímetro. Vou subir a escada. Então, 3 centímetros. Tudo bem, turma? Oi, pessoal. Vamos na papelaria amanhã. Temos que ir na papelaria amanhã. Cola branca. Tranquilo até aqui? Porque vai ter um negócio de... Para aula de maker de amanhã, que vai precisar do guia do inovador, que é a apostila, papelão, tesoura, canudo de papel, palito de churrasco ou lápis, fita adesiva e cola branca. Tudo bem até aqui, pessoal? Natália, seu microfone está ligado. Falou um pouco tarde, André. Podemos ir adiante? Professor, eu ainda vou continuar copiando. Espera lá que eu vou colocar de volta aqui. Papá, tá. Ok, obrigado. Estão vendo aí, pessoal? Sim, professor, eu já tô na segunda da A, agora eu já tô na B. E finalmente na última. E aí, podemos ir adiante? Pode. Bom, pessoal, está aqui a tabelinha em azul que vocês estão vendo aí, né? Nós temos, então, sempre fatores aí de conversão de uma unidade para submúltiplo ou para múltiplo, que é sempre num fator de 10, né? Então, a nossa unidade padrão de comprimento aqui, como nós vimos, é o nosso metro. Tá aqui, ó, metro. Os submúltiplos, que são valores, né,
que eu vou usar de conversão, se eu quiser passar metro para decímetro, basta eu multiplicar por 10. Olha aqui, ó, multiplicando por 10. 2,38 metros, multiplicando por 10, 23,8 decímetros. Se eu quiser passar, né, o metro para centímetro, eu multiplico de novo aqui, ó, por 10, então serão duas multiplicações de 10, ou seja, multiplicar por 100, né? Então vejam os exemplos que aparecem aqui. Nos submúltiplos, se eu tiver 2,38 metros, então, para eu ir convertendo nas outras unidades, basta eu ir multiplicando por fatores de 10. 2,38 metros é a mesma coisa aqui, 23,8 decímetros. Multipliquei por 10. E se eu quiser passar esses decímetros para centímetros, multiplico por 10 de novo, eu vou ter 238 centímetros. E se eu quiser transformar 238 centímetros em milímetros, multiplico por 10 de novo e vou ter 2.380 milímetros. Esses são submúltiplos. Ah, mas agora eu quero os múltiplos, que são os valores maiores, né? Então, veja. Se você parte aqui, ó, de 5.489,5 metros, se você dividir por 10, você vai ter 548,95 decâmetros. Dividindo por 10 de novo, você tem, então, 54,895 hectômetros. E dividindo por 10 novamente, você tem 5,4895 quilômetros. Tá claro aqui, turma? Sim. Tudo bem até aqui? Ah, aí tá moleza. Tá. Tudo bem. Vamos ver o que é perímetro? Vamos. Perímetro não é, por exemplo, tipo, volta completa no tamanho. Então, alguma coisa, a definição vai ser por aí mesmo, né? Imagina que a moça aqui está pintando um quadro, né? Um quadro retangular. Esse quadro retangular tem 60 centímetros por 40 centímetros, né? Então, o contorno desse desenho, se nós fizermos, né? Aqui o nosso desenho no item A, vejam que o nosso retângulo tem 60 centímetros por 40. Isso aqui é o formato do quadro dela, não é verdade? Sim. Aí ele quer saber aqui no item B, quanto que vai usar de moldura para esse quadro. A moldura vai ser um material que vai fazer toda, né? Vai contornar todo o quadro que ela pintar. Quanto que vai se usar de moldura para fazer, né, nesse quadro? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos fazer o seguinte. Ela disse aqui também, no item B, que a moldura tem 5 centímetros a mais de cada lado. Então, o nosso problema fica assim. Eu tenho aqui 60, e a moldura vai aumentar em cada ladinho aqui mais 5, concordo? Aqui, ó. 5 aqui, 5 aqui. A mesma coisa aqui, ó, onde eu tenho 40, cada lado vai aumentar aqui, ó, 5 centímetros a moldura e 5 centímetros aqui também. Isso vai acontecer nos 4 lados aqui, não vai, pessoal? Isso quer dizer, então, que para esses dois lados aqui de cima, paralelos, eu vou ter 60 mais 2 pedacinhos de 5 que vai aumentar aqui. É isso ou não é? Para moldura. Portanto, 60 mais 10. Aqui embaixo vou ter também quanto? 60 mais 10.
E aqui do lado, ó, vejam que tem 40 aqui, mais os 5 de cada ladinho aqui no canto da moldura. Então, eu vou ter 40 mais 5. Mais 5 não, mais 15, mais 10, né? 40 mais 10 aqui, e aqui eu vou ter 40 mais 10 também, concordo? Sim, professor. Então, vejam, quanto é que eu vou gastar de moldura aqui? Eu vou gastar de moldura esses dois lados menores, que vão ter 40 mais 10, 50. Então, vejam aqui, 50 mais 50 centímetros. E esses outros dois lados maiores que vão ter 70 cada um. 60 mais 10 e 60 mais 10. Portanto, 70 mais 70. A minha somatória, então, vai ser de quanto, né? 100 mais 140, 240. O mínimo que você vai precisar, né, para você poder fazer a sua moldura aí, será uma quantidade de madeira que você vai usar para fazer essa moldura de 240 centímetros, ou seja, 2 metros e 40 centímetros. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eu vou colocar aqui. Professor, tudo bem se fica meio tortinho o desenho? Não tem problema não. Não é porque eu tava fazendo pela régua, só que por causa desse negócio da apostila, assim, que ele fica meio com a posição meio esquisita, sem usar régua fica mais certo do que usando régua. Olha lá, pessoal, então vem a definição aqui embaixo, né, do que é o perímetro. O perímetro será o quê, então? É a medida do contorno de uma região. Você pode ter essa região até com o formato lá de um polígono regular, pode ser um polígono irregular, pode ser uma curva, pode ser qualquer coisa, um cercado. Toda a região de contorno, né, a soma, né, dessa medida de comprimento que se refere ao contorno de uma região é chamada, então, de perímetro. Tranquilo? Alô? Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem. Podemos ir adiante ou espera um pouquinho? Oi? Um pouquinho. Ah, tá, porque eu tinha travado, aí eu vi se eu tinha caído. Sem problema. Tirar um pouco esse fone de ouvido que tá me doendo as orelhas aqui já. Estão me ouvindo aí, turma? Sim, professor. Sim. Pronto, terminei a ver. Muito bem, então sabemos agora o que é o perímetro, né? O perímetro, então, vai ser o contorno de uma região. E olha aí que delícia que vocês têm pela frente aí. Não é bacana? Diversão. Olha aí que legal. Página 57. Exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Página 58. Exercício 7, 8. E só até aqui, tá, pessoal? Página 57 e 58. Anotaram aí? Sim. 3 páginas para fazer por enquanto, contando o material de apoio. Isso, o material de apoio é jogo rápido, porque só colar, né? Colar ali a sua reguinha. E aí isso vai ser corrigido lá na sexta-feira, não pode esquecer de tirar a fotinha e mandar lá na atividade do Positivo On, né? Professor. Oi? O Eduardo colocou no chat, abre aspas. Perímetro é o contorno de uma figura, fecha aspas. O Eduardo, deixa eu ver aqui.
Perímetro é o contorno de uma figura. É isso aí. É a medida, né, do contorno dessa figura. Então, qualquer figura que você tiver, se você pegar o contorno dela e fazer a medição, né, de qual é o comprimento que tem esse contorno, aí nós estamos falando do perímetro. É exatamente isso. Dúvida aí, pessoal? Não? Júlia Alves e Matheus Bergamo. Eu vou olhar a lista de pessoal aqui. A lista de pessoal. Pede para ver lá mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Ok. Quem está em espera, por favor, avisar no grupo. Pronto, já deixei avisado lá, que é para avisar a gente quando estiver em espera. Isso. O Marcos Vinícius acabou de colocar. Alguém fala para o professor me liberar? Marcos Vinícius? Sim, Marcos Vinícius. No chat ou no WhatsApp, né? No WhatsApp. Eu avisei lá no WhatsApp para quem tiver em espera avisar, né? Porque com essa crise aí desse invasor. Júlia Alves e Matheus Bergamo. Matheus Bergamo entrou na aula hoje? Não. Matheus Bergamo, eu lembro dele ter falado, acho que no começo da aula, quando o professor falou que era para dar quantos passos para ver a largura da sala, ele tinha respondido, professor. Ah, tá. Eu acho que era ele, não tenho certeza. Professor, na aula das 2 horas eu não consegui entrar. E aí eu fui entrar nas 3 horas. Eu fui entrar na aula das 3 horas. Só certo. Que o meu celular... Só que acho que o senhor não estava vendo que eu estava esperando. Certo. Eu acho que o Marcos já caiu de novo. Aconteceu isso comigo também. Eu fiquei 20 minutos esperando. Eu vou me mutar aqui porque os cachorros da rua começaram a latir de novo. O Matheus Bergamo colocou no chat. Caiu. Pessoal, alguma dúvida aí nessa parte de perímetro, das unidades de medidas aí, do comprimento? Não, professor, nenhuma dúvida. Então, fica para fazer essa lição aí de casa, tá? Ok. Atividades. Próxima aula nós voltamos e corrigimos e damos sequência aí, beleza? Beleza. Gaelinho, um Obrigado abraço. pela aula aí, professor. Por nada. Se cuidem, fiquem com Deus, um abração e até o nosso próximo episódio. Professor, o Eduardo acabou de mandar no chat. Professor, área é o centro do perímetro, né? Área? O que ele falou? Ele falou, professor, área é o centro do perímetro, né?
Não é bem assim. A área já é uma outra dimensão, uma outra grandeza, né? A área, nós vamos aprender também a calcular essa área, mas nós vamos precisar de algumas outras informações de comprimento. Então, para você calcular a área, você vai usar sempre duas dimensões. Vai usar um comprimento e uma largura. E aí você faz a multiplicação, né, do comprimento pela largura, aí você vai ter a área. Então, a área... Nossa, professor, percebi que o senhor, você posta as aulas gravadas muito rápido. Parece que na hora que a aula termina, você já pega o link da aula e joga no grupo da escola. Às vezes, quando dá tempo, eu faço isso. Às vezes, não, porque tem dia que você fica com aula o dia inteiro, aí complica, né? Mas quando dá um tempo de já colocar ali, a gente já adianta. Beleza, galera? Beleza. Abração para vocês, se cuidem, até mais. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Pelas por duas nada. aulas. Falou, um abração. Tchau, professor, também. Boa aula, professor. Falou, nada.